Bom dia, querido irmão, irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero meditar com você nesse dia, na bendita palavra de Deus que encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, apenas a parte A do versículo, quando diz: guarde os teus pés quando entrares na casa de Deus. Então vamos fazer uma viagem até o templo, porque o autor de Eclesiastes também é o construtor do templo. Nós estamos falando de Salomão. E Salomão ele faz uma referência a esta palavra no seguinte sentido. A área do templo estava dividida em átrios, sendo que os átrios externos encontravam-se no nível inferior. E os adoradores entravam por vários portões, inclusive os que levavam para cima, para a parte mais alta nos átrios internos. Então, milhares de pessoas subiam esses degraus dia após dia. Então, qual foi a ideia, a inteligência de Salomão ao fazer essas escadarias? Principalmente a escada de Hulda, que era a porta principal, que era a porta que levava até a porta dourada. Então, ele fez uma escadaria com degraus diferenciados, um menor e outro maior, um menor e outro maior, a fim de que a pessoa subisse degrau após degrau. Porque ao chegar, a ideia de Salomão era assim, segundo os historiadores, para se ter o devido cuidado de não chegar na frente da escadaria e subi-la correndo. E aí, ter reverência para entrar na casa de Deus, desde a subida da escada. E o que nos chama a atenção foi Neil Armstrong, o piloto, o astronauta que esteve na Lua, e ele disse que para ele subir aquelas escadarias devagarzinho, mesmo com o templo destruído, foi uma emoção muito mais forte, muito mais presente do que quando ele estava pisando o solo lunar. Até porque ele perguntou para o seu guia turístico se haveria uma possibilidade daquele solo, daquela escadaria ter sido subida também por Jesus Cristo, ao qual o seu guia disse 100% de certeza de que Jesus subiu essas escadarias porque ele passou pela porta dourada e entrou no templo por aquelas escadarias. Então ele disse, muito mais emoção ele sentiu pisando naquelas escadarias do que pisando no solo lunar. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é justamente para essa questão da reverência que nós devemos ter com o templo. Porque quando nós entramos no santuário do Senhor, nós entramos para prestar cultos, não somos meros espectadores. O atributo da imanência divina revela-se um Deus que se relaciona com a sua criação, e nada mais gostoso do que estar no santuário do Senhor para receber e prestar adoração ao Senhor, receber as graças, as bênçãos do Senhor, através do nosso louvor, da nossa adoração ministrada ao Senhor. Nós tivemos um período de ausência do templo. E como sentíamos saudades, como muitas vezes a gente chegou às lágrimas de sentir saudade, ouvindo um cântico, ouvindo um hino congregacional, cantado em vozes, cantado em coral, a gente chegou até a chorar de saudade do templo, de estar na congregação, no meio da comunhão dos santos. Portanto, querido irmão e irmã, não fique em casa, volte para a igreja. O teu lugar não foi ocupado e não será. O seu lugar está lá esperando por você. Você é muito bem-vindo na casa de Deus, mas guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Tenha reverência com a casa de Deus. Tenha muito cuidado ao se aproximar da casa de Deus,
Porque quando nós assim chegamos, nós vamos lá para adorar a Deus, nós vamos para prestar culto ao Senhor e temos a certeza que Deus se faz presente. Por quê? Porque Ele está em nós. Nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo. Então nós temos a comunhão de Deus. Então nós temos o dever de respeitar aquele local sagrado e prestar cultos através de cada um das liturgias, porque o culto ministrado ao Senhor, ele é ministrado por um pastor, mas ele é ofertado pela congregação. Quando entramos nos atos do Senhor, não somos meros espectadores, mas participantes. Portanto, ao entrar no santuário, entre para participar e não apenas para assistir a um culto. Vamos cumprir a nossa obrigação de sacerdotes, de pertencermos a um sacerdócio real, a um povo santo, adquirido de boas obras. Eu espero vocês na casa de Deus no próximo culto, com reverência, com temor e com adoração ao nome bendito de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Que Deus te abençoe.